Boa noite a todos, que a paz de Deus esteja nos corações de todos. Sejam bem-vindos à live do Centro Espírita Nova Luz. E hoje nós vamos falar da Lei do Trabalho, os obreiros do Senhor. E nós vamos falar do trabalho material, que é o nosso trabalho profissional, e também do trabalho espiritual, né? Vamos falar da caridade ou mediunidade, que também é um trabalho espiritual, uma reforma íntima. Então nós vamos falando a respeito nesse sentido hoje, para que possamos sintonizar mais um pouco com Deus, com Jesus, com a espiritualidade maior. Agradeço a todos aí, Daniela Serra, né, a Marta, ali já está a foto do Ricardo com o Juan, nosso amigo Ricardo Gonçalves, parceiro. E todos aqueles que estão aqui também assistindo, um abraço a todos. Eu agradeço por mais esta oportunidade. Na oração, hoje nós vamos colocar uma música. Então a música vai ser em forma de oração, né? Quem souber canta, vamos lá. É gostoso a gente sintonizar através da música que nos eleva. Então hoje, a Lei do Trabalho, os obreiros do Senhor. Bel Camargo, seja bem-vinda. Vamos lá. Essa música é do Sérgio Santos, né? Chama A Paz. Então, quem tiver a oportunidade de escutar as músicas dele, é muito boa, um espírita que faz a divulgação. Ele normalmente fazia as aberturas das palestras de Chico Xavier também. É muito legal. Vamos lá. Onde eu encontro a paz, estou querendo saber. Ouvi quando alguém me falou que o caminho mais perto é você. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Tem a segunda parte da música. Quem sabe canta. Eu quero somente encontrar a luz para o meu coração. Errei, já não vou mais errar. Eu estou lhe pedindo perdão. Deus, eu preciso mais tempo aqui. Meu passado não posso lembrar. De agora em diante eu quero servir e o presente viver só para amar. Como é bom a gente ter alegria para dar, a esperança renascer e com Deus, com Jesus caminhar. Oh, 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 oh.
Só um refrãozinho, não sou cantor, mas não resisti. Sérgio Santos, um grande amigo, também compõe a parte do aniversário do Nova Luz. Na Lei do Trabalho, nós vamos lendo primeiro o Minuto de Sabedoria, um livro de cabeceira, no meu modo de ver, que ele diz uma frase assim: seja alegre e otimista. Quando se dirigir a seu trabalho, faça-o de bom coração e alegre. O trabalho que você executa é digno de sua pessoa. Por menor que pareça, é de suma responsabilidade para você e para o mundo. Não se esqueça jamais de agradecer a Deus o trabalho que lhe proporciona o pão de cada dia. Chegue ao local do trabalho com o coração feliz. E o trabalho se tornará um passatempo, um estimulante que lhe trará cada novo dia imensas alegrias e felicidades incalculáveis. Então, é uma mensagem do Minuto de Sabedoria, do Carlos Torres Pastorino, que nos mostra como nós devemos adentrar ao nosso trabalho, com amor, com carinho, com dedicação, com estudo para poder desenvolver cada vez mais o nosso desempenho no trabalho. Também nós vamos ler a parte do sinal verde. Agora nós vamos falar um pouco do trabalho material. Este é o sinal verde, né? Psicografado por Chico Xavier, pelo espírito André Luiz. Nós vamos falar um pouco a respeito do trabalho material. Ele nos dá a dica para fazermos algo melhor em nosso trabalho. Raquel Bueno, Geni Vieira, Neide Ritone, Ezequiel, sejam bem-vindos, meus amigos. Olha que interessante aqui, né? Parece um contradilho. Quem administra efetivamente precisa da colaboração de quem obedece. Mas, se quem obedece necessita prestar atenção e respeito a quem administra necessita exercer bondade e compreensão para quem obedece, a fim de que a máquina do trabalho funcione com segurança. É recíproco. O patrão tem o respeito com o funcionário obedece com todo o respeito, ele é pago para isso, e ambos, mutuamente, eles têm que conversar, se dialogar, sempre respeitando, ajudando, auxiliando um ao outro, né, para que o trabalho possa desenvolver da melhor maneira possível. Quem executa com alegria as tarefas consideradas menores, espontaneamente, se promovem as tarefas consideradas maiores. Vamos lembrar de uma árvore frutífera, frondosa. Ela começa pela semente. Ela vai crescendo, desenvolvendo, né? E desta maneira, ela vai dando os seus frutos. Então, as pequenas tarefas em nosso trabalho, a organização, a limpeza, o bom trato uns com os outros, ela pode ser o retrato do nosso futuro no nosso crescimento profissional. A câmera fotografa nos retrata por fora, mas o trabalho nos retrata por dentro. Então a nossa honestidade, a nossa dignidade, o nosso empenho, o nosso desenvolvimento, tudo que há à nossa volta para que possamos crescer em nosso trabalho é um retrato do nosso ser. E vamos desenvolvendo o nosso trabalho cada vez mais, de uma maneira mais produtiva, de uma maneira mais técnica e melhor. Quando um trabalhador converte o trabalho em alegria, o trabalho se transforma na alegria do trabalhador. Quando você faz com alegria, quando você se dedica. Eu lembro meu pai sempre contando, né? O meu tio Bastião, quando ele ia para a olaria, ele ia assobiando, cantando. Às vezes tinha tantos problemas, quanto mais problema, mais ele cantava, mais ele assobiava. Então, é assim que nós temos que tratar o nosso trabalho, com amor, com carinho, com alegria. Dessa maneira a gente vai crescendo. Estamos falando agora da parte do trabalho material, depois a gente vai para a parte do trabalho espiritual. Sua profissão é privilégio e aprendizado. Se você puser amor naquilo que faz,
Para fazer os outros felizes, a sua profissão em qualquer parte será sempre um rio de bênçãos. Tudo que a gente coloca amor, a gente cresce, a gente desenvolve. O trabalho vai ser satisfatório a todo momento, a todo instante, por diferentes tipos de trabalho. O melhor a fazer é estar sempre agradecendo a Deus pelo nosso trabalho. A gente observa que quantos, às vezes, desemprego. Então, nós, empregados, graças a Deus, vamos agradecer. E aqueles que estão desempregados, fazer força para que ter paciência, que conseguirão sim, são merecedores de um bom trabalho e ser digno dele. O seu cliente, em qualquer situação, é semelhante à árvore que produz em seu favor, respondendo sempre na pauta do tratamento que recebe. A árvore, como eu já disse, bem regada, bem tratada, bem adubada, ela cresce firme e forte. O nosso cliente é a mesma coisa. O nosso cliente, ele é o fruto das nossas conquistas trabalhadas, porque nós vamos nos alimentar das trocas. Eu faço, ele compra, e assim a retribuição monetária. E assim nós vamos crescendo. Se você busca melhorar-se melhorando o seu trabalho, guarde a certeza de que o trabalho lhe dará vida melhor. O nosso conforto, os nossos alimentos, a nossa casa, o nosso carro, enfim, o nosso estudo, tudo vem do nosso trabalho. A dedicação para com ele tem que ser sempre afinco naquilo que nós estamos fazendo, sempre fazendo corretamente e procurando aprimorar cada vez mais. O essencial em seu êxito não é tanto aquilo que você distribui, e sim a maneira pela qual você decide a servir. O como você vai fazer, sempre procurar fazer da melhor maneira possível. Organizar o seu ambiente de trabalho, tratá-lo com carinho, como já foi dito. Ter, assim, inovações, e procurando sempre melhorar. Sempre observar os seus colegas, observar o patrão, procurar ver as qualidades e assim procurar sempre a sua melhora, a sua capacidade de desenvolvimento intelectual e até mesmo moral. Servir além do próprio dever não é bajular, e sim entesourar apoio e experiência, simpatia e cooperação. Toda pessoa que serve além do dever encontrou o caminho para a verdadeira felicidade. Vamos dar aqui um exemplo através de uma história. Elisângela, olá, tudo bem? Tem uma história, a Vera Barbosa, Felipe. Tem uma história que se chama A Laranja. Relacionado a alguns cursos que a gente faz dentro da empresa, então algumas pessoas pode ser que conheçam. Então, 2 funcionários, vamos colocar nomes aqui, é o Ricardo e o Joãozinho. O Ricardo, cabisbaixo ali, meio triste, chegou para o patrão e falou assim: olha, eu gostaria de receber aumento, Joãozinho sempre recebe aumento e eu não. Aí o patrão falou assim: olha, vamos fazer o seguinte, daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Acabou as laranjas aqui da empresa e nós não temos o que servir de suco para os funcionários. Vá ali na feira, por favor, e vê se você consegue algumas laranjas para a gente fazer o suco. Enfim, ele foi até a feira. O feirante falou para ele: olha, eu não consigo te entregar essa quantidade, porém eu vou ficar te devendo. Então ele voltou e falou para o patrão: olha, eu não consegui as laranjas porque era pouca. Ele: tudo bem, não tem problema, mas espera um pouquinho aqui que já já a gente vai conversar sobre o assunto que você deixou em pauta. Joãozinho, por favor, ele ligou para João, nós estamos sem laranja, Ricardo vai ficar aqui no cantinho, por favor, vá na feira lá e consiga laranjas para a gente oferecer para os funcionários na hora do almoço. Aí Joãozinho foi, Joãozinho chegou para o mesmo feirante, olha, meu amigo contou a história, falou: olha, eu não tenho laranja suficiente. Aí Joãozinho pegou assim: e você tem o quê? Melancia ou abacaxi? Ele falou assim: olha, as melancias eu consigo dar conta. Ele falou: tudo bem, então quanto fica? Eu vou precisar de tantas. Enfim, ele voltou para o patrão.
Falou, olha patrão, laranja não tinha o suficiente, nem abacaxi, mas eu conseguia melancia. Então na hora do almoço nós vamos ter suco de melancia. Aí o patrão olha para o Ricardo e fala, tá vendo, Ricardo, a diferença? Você chegou e me disse que não tinha. E Joãozinho foi lá, também teve a mesma resposta, não tinha, mas ele resolveu o assunto para mim. Quer dizer, nós temos que fazer sempre além daquilo que está ao nosso dispor e procurar resolver. Se a gente não consegue, pede ajuda, conselhos de amigos, enfim. A gente vai melhorando cada vez mais. E quando isso acontecer, um funcionário ele se destaca e o outro não, em hipótese alguma, diminuir ou desvalorizar o esforço dos colegas. Pelo contrário, vamos estender as mãos. Vamos ajudar esse colega a crescer junto com a gente. Jamais fingir enfermidades ou acidentes, principalmente no intuito de beneficiar das leis de proteção ou do amparo das instituições secundárias. Porque a vida costuma cobrar caro semelhantes mentiras. Se a gente mente, que a gente está doente, se machuca, enfim, a gente pega um atestado falso, nós somos cobrados pela nossa própria vida, pela nossa consciência. Helenice, Djalma, seja bem-vindo. Nossa consciência nos cobra. Porque vibramos negativamente, aquelas vibrações vão fazer parte do nosso dia, da minha vida. Enquanto não nos dermos conta dessa vibração, a gente não deve, em hipótese alguma, mentir, não só contra as doenças, contra outras situações perante o nosso trabalho. Em matéria de remuneração, essa é bacana. Recorde que quem trabalha deve receber, mas igualmente quem recebe deve trabalhar. Então é recíproco. A gente vai trabalhando cada vez mais e melhor assim, de uma maneira saudável. Uma vez, quando eu estava na empresa, uma pessoa falou assim, qual é a profissão mais importante para você? Aí eu olhei para ele e falei, para você, qual que é? Ele falou, a do médico. Eu falei, por quê? Ele falou, porque o médico salva vidas. Eu falei, é? Falei, o lixeiro também salva vidas. Aliás, me perdoe, o coletor de lixo também salva vidas. Ele, como assim? Eu falei, olha, vamos parar, vamos pensar. Se um lixeiro ficar, vamos dizer assim, 6 meses sem trabalhar, montoará lixo, ratos, baratas, vermes, e se a gente pegar uma doença de rato, leptospirose, pode levar à morte. Então, ele coletando o lixo, há a limpeza. Então, ele também salva vidas. O metalúrgico, falei para ele, ele também salva vidas. Se ele está lá fazendo uma peça de segurança para um carro e fizer de qualquer jeito, essa peça pode quebrar. Um carro vem a capotar e mata uma família. Falei, o metalúrgico salva a vida. A costureira também salva a vida. Ele, como assim? Falei, você está lá em uma altura usando um cinto de segurança e ela fez de qualquer jeito, ele pode se romper e você cair de lá de cima. A costureira também salva a vida. O professor, ele fazendo um cálculo estrutural errado, ele pode destruir um prédio. A enfermeira trocando os remédios, enfim, qualquer profissão, ela salva a vida. Qualquer uma, ela salva a vida. Aí ele olhou e falou, olha, eu acho que eu vou mudar a maneira de pensar. Que eu consegui entender que realmente as profissões, elas salvam a vida sim. Agora nós vamos falar um pouco da parte do Evangelho, né, que é Obreiros do Senhor, uma parte do trabalho espiritual. Então, Obreiros do Senhor, é do capítulo 20, é o item 5. Chegastes no tempo em que se cumprirão as profecias, referentes à transformação da humanidade. Felizes serão os que tiverem trabalhado no campo do Senhor, com desinteresse, e movidos apenas pela caridade. Então, é uma maneira de a gente pensar, quando a gente chega a cumprir o nosso papel no campo do Senhor, é um desenvolvimento, isso é regeneração. Nós estamos num estágio de regeneração, a caminho desta regeneração. Nós percebemos em relação a tudo isso que Deus é amor. É um caminho de Deus que nós vamos seguindo através desse trabalho bendito, através
de formas de viver cada vez melhor. Jesus, ele é um mapa. Deus é o tesouro. Este mapa tem uma estrada. Essa estrada são as leis de Deus. Quando Jesus veio nos ensinar, se a gente pegar esse mapa na mão, se a gente nos instruir e seguir esse mapa corretamente, chegaremos até Deus. E vamos ver que cada mapa tem um início, que nada mais é do que a nossa vida. Então, cada pessoa tem o seu próprio mapa. Isso significa que todos nós chegaremos até Deus. Suas jornadas de trabalho serão pagas ao cêntuplo do que tenha esperado. Olha como Deus, nas suas leis, é bom. Na jornada de trabalho nós vamos receber 100 vezes mais. Ou quando Jesus fala na sua bondade, não carregarás o fardo mais pesado do que consegue. Olha quanta bondade na misericórdia dos nossos afazeres. Ou até mesmo quando Jesus disse, pagarás a 100ª parte da sua dívida. Pensou? Quanto amor, quanto carinho. Adriano Guerreiro, Maria Aparecida, minha mãe, Dona Cidinha, sejam bem-vindos. E muitos outros aqui também, a Helenice. Quanto que nós temos que agradecer a Deus pela nossa vida. Ele diminui o nosso fardo nas nossas provas e expiações. O trabalho que nós temos na vida de melhorar-se. É a regeneração contribuindo para a nossa própria melhora, a melhora do nosso lar, a melhora da nossa cidade, país, enfim, do nosso planeta. Melhora dos nossos irmãos espirituais, que estamos sempre com a gente, nossos mentores, anjos da guarda, espíritos protetores, enfim. Felizes são os que houverem dito a seu irmão, trabalharemos juntos e unamos os nossos esforços a fim de que o Senhor, na sua vida, encontre a obra acabada. Porque a esses o Senhor dirá, vinde a mim, vós que sois os bons servidores, vós que soubestes calar os vossos melindres e as vossas discórdias, para que a obra não sofresse. Isso é evolução. A obra acabada é a nossa evolução. Fomos criados simples e ignorantes. A obra acabada é a perfeição. Então, nós vamos fazer da nossa vida uma bela obra. Uma construção de lições maravilhosas. E vamos assim crescendo espiritualmente. E dessa maneira, nós vamos estagiando a cada vida. Nós vamos empregando os nossos conhecimentos a cada vida. A cada momento, nós vamos melhorando o nosso ser. E com isso nós temos que ter fé, temos que ter gratidão, como um grão de mostarda, para vencermos as nossas dificuldades. Qual é o nosso trabalho espiritual? Vencer a nós mesmos. Através das nossas dificuldades, nossas imperfeições, a nossa melhora vem através do nosso esforço a melhorar a si mesmo, que é a reforma íntima. Esse é o nosso dever, o nosso papel aqui na Terra. E Jesus nos mostrou que através do trabalho caritativo seria, quando fizerdes algo a algum desses irmãos pequeninos, é a mim quem faz. Olha que trabalho bendito que é a caridade. A caridade vem nos mostrar que nós nos ligamos com Jesus. A caridade de dar um sorriso, um abraço, estender a mão, um prato de comida, uma roupa, ou fazer um lanche, ou até mesmo ensinar alguém a estudar, ensinar alguém a ler, enfim, muitos motivos, milhares de motivos em relação à caridade. Nós temos, vamos dizer assim, cinco sentidos na nossa vida. Primeiro, é a nossa família, que nós vivemos dentro de um lar com a nossa família. Segundo, é o nosso estudo. O nosso estudo é essencial para a nossa formação e assim o terceiro, o trabalho, que através do estudo nós vamos conquistar, direcionado àquilo que nos propusemos a fazer. O quarto é a nossa religião,
uma religião, não importa qual seja, espíritas, católicos, budistas, evangélicos, enfim, maometanos, o que importa é fazer o bem, amar a Deus sobre tudo e a sobre todos. E quinto, o lazer. Essas 5 diretrizes em nossa vida são essenciais. Se dividirmos isso no período da nossa vida, em realizá-las, nós vamos ser cada vez mais felizes. Eu tenho certeza que isso são diretrizes para o nosso crescimento. Não se bitolar a só o trabalho, trabalhar, ou só o ser um religioso, ou só sair, que é o lazer, né? Ou só ficar estudando a vida inteira, ou enfim. Nós temos que dividir isso em nossa vida, fazer disso algo melhor. E assim, nós vamos vibrando para melhorarmos cada vez mais na nossa vida, porque a vibração é uma troca. Nós vamos vibrando para os nossos irmãos, isso é um trabalho de amor. Isso é um trabalho de fé, um trabalho de caridade, seja eles encarnados ou desencarnados. Somos todos irmãos em uma só terra, em um só universo. Mas, infelizmente, os que por sua dissensões, quer dizer, conflitos ou não concordam, houverem retardado a hora da colheita, porque a tempestade chegará a eles, serão levados no turbilhão. Nessa hora clamarão, graças, graças. Mas, se o Senhor lhe dirá, por que pedis graças, se não tiverdes piedade de vossos irmãos? Se vos recusastes a lhe estender as mãos, e se enganastes o fraco em vez de o socorrer? Por que pedis graças, se procurastes a recompensa nos prazeres da terra e na satisfação do vosso orgulho? Já recebestes a vossa recompensa, de acordo com a vossa vontade. Nada mais tendes a pedir. As recompensas celestes são para aqueles que não houverem pedido recompensas na terra. Então, Deus, ele é justo. Ele nos paga, vamos dizer assim, conforme a nossa obra. Um pouquinho de água. Conforme a obra que a gente realiza, a gente recebe, vamos dizer assim, tanto no trabalho físico, profissional, no trabalho espiritual, né? Ou no trabalho como ser. E dessa maneira, nós vamos vivendo cada vez melhor. Dessa maneira, nós vamos tendo mais saúde, né? Mais dedicação à nossa vida. Por exemplo, vamos pegar aqui os aposentados. A gente sempre escuta uma frase que os aposentados sempre falam assim: nossa, não vejo a hora de voltar a trabalhar. Quando eu trabalhava eu estava bem, eu estava ótimo. Então o aposentado, ele já trabalhou o seu físico. O aposentado, ele já trabalhou a sua saúde. O aposentado, ele trabalhou o seu psicológico, a sua inteligência, né? Então, uma dica, aqueles aposentados que querem voltar a trabalhar, ele pode trabalhar de uma maneira como? Um trabalho espiritual, um trabalho caritativo, um trabalho na sociedade ou até mesmo dentro de casa. Por exemplo, ele pode visitar um asilo. Um asilo, ele pode contar histórias. Ele pode cantar uma música, tocar um violão, fazer um bailão, né, Ezequiel? Ezequiel faz o bailão no asilo. Assim, levando alegria, amor. É um trabalho. É sim, a gente não vai receber materialmente falando, mas espiritualmente é um engrandecimento no nosso ser imenso. E isso faz bem para nós. Ou numa creche, né? Brincar com as crianças, dar de comer, dar banho, ajudar. Vai visitar uma creche, isso é trabalho. Um orfanato, pegar uma criança no colo para se sentir acolhida. Ou fazer um bolo caseiro, levar e cantar parabéns a ela no dia do seu aniversário. Olha quanto trabalho nós vamos ter e satisfação. Isso é uma recompensa divina. Ou a gente ir no hospital, colocar lá um nariz vermelho e levar alegria, acalmando as dores dos nossos irmãos.
É essa maneira que a gente pode trabalhar também. A gente pode ir numa favela, escolher uma família, ou uma pessoa, ou uma criança. Quem sabe pagar estudos para ela, ou ajudá-la ela a estudar na própria casa ou em algum lugar. Dar uma dignidade, não que eles não tenham, mas aqueles bem necessitados, para poder ajudar neste momento. A gente pode ir numa cadeia pública, levar o evangelho, levar um momento de paz, de renovação, mostrar que eles são irmãos e são filhos de Deus. Se arrepender, ajudar na conquista de um novo ser através do evangelho, ou da Bíblia, ou do Alcorão, seja qual maneira for, mas levar o amor sempre a esses irmãos. Nós temos aí um grupo que, quem quiser participar, Caravana do Amor. É no João Batista, o Centro Espírita João Batista, lá no Anhangabaú. Eles preparam sopa e entregam na rua. Eu faço parte, graças a Deus, desde 1996. O Ricardo, a Gislaine, que está nos assistindo aqui, também faz parte. Meu pai fez parte, enfim. Muitas outras pessoas que nos assistem faz parte, entregando alimento para os moradores de rua. Irmãos que nos ensina. Não é a gente que vai lá dar-lhes ensinamento. Nós vamos lá para aprender. Receber o sorriso desses irmãos. Enfim, tem muitos outros lugares para visitar. Pirapitingui, André Luiz, Ferraz de Vasconcelos, Casas de Davi, Fogo Selvagem, Santo Ângelo. Enfim, assim nós vamos melhorando o nosso ser espiritual no trabalho da vida. Deus faz neste momento a enumeração dos seus servidores fiéis e já marcou pelo seu dedo o que só tem a aparência do devotamento, para que não usurpem o salário dos servidores corajosos, porque é esse que não recuaram diante de sua tarefa, que vai confiar os pontos mais difíceis na grande obra da regeneração pelo Espírito. E estas palavras se cumprirão. Os primeiros serão os últimos, e os últimos serão os primeiros no reino dos céus. Os primeiros serão os últimos serão os primeiros. Eu posso dizer assim: os orgulhosos serão os últimos e os humildes serão os primeiros. A gente pode trocar por essa frase. Enfim, então é uma maneira de a gente estabelecer na nossa vida um trabalho para nós, sabendo que Deus está nos apoiando. Olha que patrão magnífico! Imagina só, nós temos Deus como nosso patrão e nós, uma sementinha, um trabalhador ínfimo na sua seara perante a sua grandeza. E ele nos ensina. Aí ele falou assim: Jesus, o pessoal de lá está meio com o freio puxado. Vamos lá, vamos levar trabalho a esses irmãos. Ensinou o amor, ensinou a caridade, ensinou a fé, ensinou a cura. Todos esses são sentidos de trabalho para que possamos crescer espiritualmente, crescer como seres humanos. Jesus veio nos ensinar a amar uns aos outros, ensinar a perdoar. Um trabalho de reforma íntima, um trabalho de amor que podemos levar aos nossos irmãos. Para Deus, o trabalho em si, seja ele material ou espiritual, Ele olha com os bons olhos. E ninguém, sem exceção, ninguém consegue colocar uma máscara e fingir que está trabalhando. Porque Deus olha o nosso coração e está registrado na nossa mente. Né? Vamos imaginar uma ferramenta parada, enferruja. Né? Então, não vamos ficar parados, vamos trabalhar. Até mesmo nós vemos tantos exemplos de tantos irmãos que às vezes não têm os pés, as pernas, os braços, mas trabalham, né? E Gigante Deitado, Jerônimo, trabalhou na seara do Mestre,
nas suas palestras e não tinha os seus membros, e assim, mesmo assim, palestrava. Nós vamos finalizando, né? No final nós vamos fazer uma leitura de um texto também em forma de oração, e nós vamos acompanhando também com uma música. Ela é tocada, essa música quem conhece também vai saber que é uma música evangélica. E ela é tocada, ela é muito bonita, tantas músicas evangélicas, eu amo escutar músicas evangélicas, nos traz tanto ensinamento e mostra o quanto de fé que esses irmãos possuem, né, na sua palavra, na sua vida. Essa leitura, ela se chama Hospital do Senhor. É uma mensagem de 16 de abril de 1998. Muitos já devem conhecer. Fui ao Hospital do Senhor fazer um check-up de rotina. Constatei que estava doente quando Jesus mediu minha pressão. Verificou que estava baixa de ternura. Ao aferir a temperatura, o termômetro registrou 40 graus de egoísmo. Fiz um eletrocardiograma e fui diagnosticado que necessitava de uma ponte de amor, pois minha veia estava bloqueada e não estava abastecendo o meu coração vazio. Passei pela ortopedia, pois estava com dificuldade de andar lado a lado com o meu irmão e não conseguia abraçá-lo por ter fraturado o braço ao tropeçar em minha vaidade. Constatou-se miopia, pois não conseguia enxergar além das aparências. Queixei-me de não poder ouvi-lo e diagnosticou o bloqueio em decorrência das palavras vazias do meu dia a dia. Obrigado, Senhor, muito obrigado, ó Deus, por não ter me cobrado a consulta pela sua grande misericórdia. Prometo ao sair daqui somente usar remédios naturais que me indicou e que estão no receituário do teu Evangelho. Vou tomar diariamente, ao me levantar, chá de agradecimento. Ao chegar ao trabalho, beber uma colher de sopa de bom dia no nosso trabalho. E de hora em hora um comprimido de paciência, com um copo de humildade. Ao chegar em casa, Senhor, vou tomar diariamente uma injeção de amor. E ao deitar, 2 cápsulas de consciência tranquila. Agindo assim, tenho certeza de que não ficarei mais doente e todos os dias serão de confraternização e solidariedade. Prometo prolongar esse tratamento preventivo por toda a minha vida, para que quando me chamar, seja por morte natural. Obrigado, Senhor, e perdoe-me por ter tomado o teu tempo do seu eterno cliente. E assim agradecendo a Deus por mais este momento e a todos vocês que estão aqui presentes, pelo trabalho que tiveram de estarmos juntos, levando a palavra de Deus. Deus abençoe a todos e que a paz de Deus esteja nos corações de todos, hoje e sempre. Que assim seja. Graças a Deus e graças ao Mestre Jesus. Com teu amor, com tua paz e com tua luz, Senhor. Hoje e sempre, que assim seja.